Olá, irmãos, bom dia novamente, graça e paz. Bom dia para você que já está acompanhando aqui conosco, já está participando de mais um culto nesse domingo de manhã, participando conosco. Já envia esse link para os seus parentes, para os seus amigos, para que todos possam participar juntos, ouvir a palavra do Senhor, né? Nesse tempo que estamos passando, é muito necessário que nós possamos levar a palavra do Senhor a todos, né? E se você está então aí na sua casa, já levanta da sua cama, joga a preguiça fora, dá uma sacudida aí, né, para acordar. E nós vamos agora ler um texto da Bíblia. Eu gostaria que você já separasse sua Bíblia. Vamos ler aqui então. Pega a sua Bíblia de papel ou no seu celular, o que tiver perto aí de você. Nós vamos ler então o livro de João. Pega aí, abre em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Para quem não se recorda, João capítulo 4 é quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, né? Esse encontro bem conhecido na Bíblia, quando Jesus se encontra com essa mulher lá no poço. E tem esse texto que nós vamos ler, é um texto que Jesus, né? Uma fala de Jesus para aquela mulher. E ele diz assim, então abre lá em João 4, versículos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Sabe, Deus, ele procura, ele olha e ele procura por pessoas, por adoradores que adorem a ele de verdade, que adorem a ele em espírito e em verdade. Ele não está lá do seu trono olhando por igrejas que tenham muitas luzes coloridas ou que soltem fumaça no palco, por igrejas que tenham uma acústica maravilhosa. Ele não está procurando por estruturas magníficas, ele não está procurando por uma casa linda, ele não está procurando isso, ele está procurando adoradores, pessoas com o coração quebrantado, pessoas que têm um coração de adorador, pessoas que querem fazer a vontade dele. Não são pessoas perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas ele procura pessoas que se arrependem do seu pecado e seguem a palavra de Deus. Ele procura esses adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aqui diz que Jesus fala, são esses adoradores que o Pai quer que o adorem. Então, precisamos pensar, será que eu sou esse adorador? Será que, olhando, né, do seu trono, Deus encontra em mim um adorador? Ele olha e vê, aqui está um verdadeiro adorador? Será que ele olha para mim dessa maneira? Precisamos pensar nisso. Pense nisso nessa manhã. Ofereça hoje, nesse culto, uma adoração de verdade, em espírito e em verdade, para que Deus possa de fato olhar para você e falar, olha aqui, um adorador de verdade. Ele não está olhando para a estrutura da sua casa, da sua internet, nem aqui da nossa casa. A gente não tem uma estrutura super, hiper, mega, né, com todas as qualidades possíveis de imagem e som, mas ele está procurando por pessoas que querem adorá-lo de verdade. Ele está procurando por pessoas que querem oferecer um culto agradável a ele, pessoas arrependidas, pessoas que se quebrantam, pessoas que voltam a ele, pessoas que permanecem no caminho. Então pense nisso nessa manhã. Será que Deus, ele acha em mim um adorador que adora de verdade, ou eu não estou adorando de verdade? Não sou um adorador que adora em espírito e em verdade? Feche os seus olhos nessa manhã, coloque a sua vida diante de Deus. Pense nesse momento se a sua vida tem sido uma vida de adorador, que adora o Senhor de verdade, em espírito e em verdade. E se você acha que precisa melhorar, que você quer que Deus encontre em você um adorador, coloque sua vida diante de Deus. Fala, Deus, a partir de hoje, desse momento, desse culto, eu quero começar a oferecer uma adoração de verdade, de coração, me arrepender dos meus pecados, Senhor, me ajuda a continuar firme na tua palavra. Coloca a tua vida diante dele, nessa manhã, em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu perdão. Somos gratos a Ti por Jesus que entregou Sua vida em nosso lugar. Somos gratos a Ti pelo sangue do Cordeiro que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Somos gratos porque temos a salvação. Somos gratos porque ao terceiro dia ressuscitou e Ele nos dá a vida eterna. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, tem feito e fará por nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos perdoe nessa manhã, Senhor, por nossas falhas, por nossos pecados. Limpa o nosso coração e nossas mãos para que possamos oferecer um culto agradável a Ti, Senhor, para que possamos entrar em Tua presença com mãos limpas e o coração puro. Senhor, também queremos colocar diante de Ti a nossa vida, nossa mente e coração, para que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque a Tua palavra diz que são esses que o Senhor procura, e queremos ser achados por Ti, Senhor, como adoradores de verdade, como adoradores que oferecem uma adoração genuína, verdadeira, de coração, não falsa, não de aparências, em nome de Jesus, Senhor, quebranta nosso coração nessa manhã, para que possamos ouvir a Tua palavra e colocar em prática, em nome de Jesus. Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O Senhor possa realmente nos fortalecer, né, nesse tempo difícil de pandemia. Ele é a nossa força. A igreja está lendo agora, no mês de abril, os livros de Naum e Abacuque. Profeta Naum e profeta Abacuque. Dois profetas menores, não porque são menores na sua importância, mas porque os seus livros são menores mesmo. Esse é um dos fundamentos, né? E esses dois profetas, nós vamos falar do livro de Abacuque. Vamos falar hoje sobre o livro de Abacuque, não é? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o profeta Abacuque antes de entrar no texto de Abacuque. Abacuque é um livro pequeno, né? Bem pequeno, 3 capítulos. E o livro de Abacuque é um livro que fala também do exílio, né? Da dominação que estava por vir sobre o povo, do juízo, como outros profetas que já falam sobre isso também, em momentos diferentes da história. Mas então era um momento difícil, um momento de escassez, um momento onde o povo estava sofrendo uma repreensão de Deus por causa da idolatria, por causa da distância que eles estavam de Deus, o povo de Israel. E o profeta Abacuque, então, inclusive, faz um questionamento, né? Um questionamento, e depois ele dá uma declaração muito poética, né? Uma música no final, no capítulo 3, onde nós vamos focar nossa atenção. E Abacuque, então, está nesse contexto, esse contexto de dominação, né? De dominação do império que viria para julgá-los, para subjugá-los, né? E é um império que vem com muita força. E ali há, então, uma escassez de alimentos, uma escassez de provisão. E, inicialmente, o profeta até questiona por que o ímpio, né? Por que o juízo não vem sobre o ímpios? E às vezes a gente pensa assim, né? Tem tanta gente boa que está morrendo, né? E o fulano não morre, né? A gente pensa assim, né? Por que esse cidadão tão mal, né? Ele fez tão mal, por que não acontece nada com ele? É mais ou menos uma coisa que o profeta Abacuque estava falando ali, né? Está falando, né? Escreveu ali no livro. Mas depois ele se quebranta e fala assim: tu és soberano, o senhor faz, né? Primeira parte do capítulo 3, o senhor faz tudo o que o senhor quiser, o senhor tem domínio sobre tudo, né? E mesmo que não haja nada na figueira, né? Não haja alimento, não haja nada,
eu te adorarei, eu sou teu servo. Então, essa postura, né, de quebrantamento, nós vamos falar então sobre restauração e avivamento, né? Quais são os aspectos que nós devemos buscar para que haja uma restauração? Nós já temos falado sobre restauração, né? Uma restauração da nossa alma, da nossa comunhão, do nosso relacionamento, de todos desses aspectos, né, que têm sido ministrados, e também um avivamento na igreja, né, nesse tempo difícil. A palavra Abacuque, ela quer dizer abraço, né? E abraço está faltando muito nesse tempo de pandemia, né? Porque não pode abraçar, né? A gente sente falta, né? Eu sou um cara muito de abraço, né? A minha digníssima esposa sabe disso. Toda hora, né? Toda hora a gente está se abraçando, né? Eu gosto muito de abraço. Acho que estou descontando nela, hein? O dobro de abraço, né? Mas a gente sente falta de abraços, né? De toque, né? De aperto de mão. E é interessante como a próprio sentido do nome do profeta, ele soma, né, com o seu papel, né, como profeta. Então, o termo Abacuque, ele quer dizer abraço. Agora, uma coisa muito curiosa que tem a ver com Abacuque, que eu quero falar com você, é que uma coisa curiosa é o seguinte, Abacuque, possivelmente, ele era filho da mulher sunamita. Quem é a mulher sunamita? A mulher sunamita está descrita em 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 36. É um trecho longo. Eu não vou ler o trecho todo, mas eu vou contar um pouco a história da mulher sunamita. Eu gostaria muito que você lesse esse texto, né, para que você tivesse uma ideia com detalhes daquilo que nós vamos falar aqui. Então, o profeta Abacuque provavelmente era filho da mulher sunamita, descrita em 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 36. Mulher sunamita, ela viveu na época do profeta Eliseu. Então, eu vou contar aqui a história para contextualizar também, a gente se localizar aqui. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias foi um grande profeta, né, que profetizou contra Jezabel, contra Acabe, né, ali profecias fortes, os 400 profetas de Baal e toda aquela coisa, né? Depois que, no final do ministério de Elias, veio o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu pediu o dobro da unção do profeta Elias, e é verdade, o profeta Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Foi uma coisa incrível, né? Como Deus honra sua palavra também, em todos os seus detalhes. E Eliseu, então, passava por um lugar, que é Sunem, né, essa região de Sunem, onde vivia uma mulher rica, que é essa mulher sunamita. Né, não tem o nome claro, mas mulher sunamita. E essa mulher sunamita, então, vivia, uma mulher rica, a mulher tinha posses, né, casada, mas não tinha filhos. E quando o profeta passava por ali, a mulher sunamita convidou, né, o profeta para almoçar, para comer na sua casa. Então, isso é muito interessante, né? Eu já fui abençoado muitas vezes, né? Nós, né? Família pastoral. É muito interessante essa prática, né? De compartilhar e até eu acho que a gente tem perdido, que eu digo a sociedade tem perdido um pouco, bastante, né? Esse sentimento, né? De ser anfitrião, ser hospitaleiro, né? Principalmente com o homem de Deus, a mulher de Deus, no caso ali, o próprio profeta Eliseu. E aí, eu até me lembrei dos meus pais, né? Quando a igreja era na nossa casa, e tinha uma escala de pastores que iam, uma semana ia um pastor, outra semana ia outro, e a minha mãe fez todo um preparo, né? Até para o pastor comer, né? Ele ficava o domingo inteiro. Tinha escola dominical, depois tinha o culto, ele visitava à tarde, né? Ficava à tarde visitando, almoçava. Então ele almoçava com a gente, já tinha um lugar destacado ali na mesa, uma mesa redonda grande que minha mãe tinha numa área ali, né? E a gente comia junto. E ele tinha um lugar lá, certo, lá o quarto para ele descansar. Então me fez lembrar, né? Os meus tempos de garoto, de adolescente, onde eu vi
esse processo acontecer dentro da nossa própria casa. Então aconteceu ali com a mulher sunamita, mas ela construiu um quarto só para atender, né? Só para que quando o profeta passasse por ali, ele tivesse um lugar para ele descansar. E foi o que aconteceu. O profeta passava por ali e dormia junto com o seu servo, o seu discípulo Geazi. Só que aí, de repente, ele ficou meio incomodado. Falou, nossa, essa mulher é tão legal, né? É uma pessoa tão bacana, tão prestativa. Então, aí a gente já vem uma qualidade aqui que eu queria destacar da mulher sunamita, que você vai ver que tem a ver com todo o processo que a gente vai estar ministrando aqui de Abacuque. Ó, pensa bem, a mulher sunamita, mãe de Abacuque. Vamos ver. Então, provavelmente, né? Então, aí, o profeta chama a mulher sunamita e fala assim, escuta, você não quer nenhum favor, né? Você não quer alguma coisa? Eu posso falar com o rei, posso falar com fulano, posso falar com alguém, né? Ela falou, não, nós estamos bem aqui. Aí ele, assim mesmo, não ficou tão contente, falou com o Geazi, o que a gente podia fazer por ela, né? Aí ele falou, olha, ela não tem filhos. Aí o profeta, ele simplesmente chamou a mulher, e ela entrou, né? A gente percebe no texto, ela entrou, o profeta já deu uma palavra para ela. Daqui a um ano você vai ter um filho nos seus braços. Né? O profeta falou. E aí ela falou assim, olha, não me engana, né? Eu não quero ser iludida. Ela não é que não me engana, ela falou, eu não quero ser iludida. Mas creu e tal, e dali um ano ela teve um filho, o filho cresceu. Quando o filho já era garoto, ele teve um problema, doeu a cabeça, né? Até foi ter com o pai lá. O pai falou, vai lá falar com a tua mãe. E o pai estava ali na lavoura. E o filho foi falar com a mãe, ficou algumas horas, a Bíblia diz, até a hora do almoço, e morreu. Ou seja, a mulher não tinha filhos, o profeta deu uma palavra que ela teria o filho né, cresceu até a idade de um garoto e morreu nos seus braços. A mulher simplesmente disse assim, prepara o animal que eu vou sair. Deixou o garoto lá no quarto do profeta, olha que interessante, levou o garoto no quarto do profeta, deixou onde ela fez para ele ficar, o marido perguntou não, eu vou encontrar, nem explicou muito, eu vou encontrar com um profeta. Mas não é sábado, nada, não é lua nova, né? Ele estava dizendo, não é o momento certo para você ir. E falou, não, fica tranquilo, eu vou. Ela simplesmente foi, ela teve uma iniciativa. Ela teve aqui, o que eu quero destacar na nossa palavra, uma fé operante, uma iniciativa de ir atrás daquilo que ela acreditava que seria uma saída para aquele momento difícil. E foi. Chegando lá, o Geazi, que era o discípulo, já deu aquela barrada. A gente lembra que isso acontecia até com os discípulos, né? A mulher com fluxo de sangue ia chegar, os discípulos, não, que é isso? Não. E ela tocou nas vestes de Jesus. Então, existe ali, o homem, a mulher de fé, ele vai atrás. Quem tem sede, vai atrás. Quem quer encontrar com Jesus, vai atrás. Quem quer realmente servir, vai atrás. Não fica nos detalhes. Não fica perdido nas minúcias. Quem se prende às minúcias, pessoas que são melindrosas, pessoas que ficam ali discutindo as migalhas. Mas quem tem fé operante, vai até o fim. Vai buscar, vai até o profeta. Aí ela nem conversou muito com o Geazi. O Geazi falou, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem. Quero falar com o profeta. Tá tudo bem, vou falar com o profeta. E aí ela foi e falou, olha, meu filho morreu. Eu estou simplificando um pouco, né? Você me deu uma palavra, meu filho morreu. Aí ele pegou e, olha só, presta atenção. O profeta falou assim, Geazi, vai lá e põe o meu cajado. Eu te abençoo. A mulher falou assim, eu te digo uma coisa, se você não for, eu também não vou. Apertou para o profeta, rapaz. A mulher sunamita apertou a situação, falou assim, só te digo uma coisa, se você não for, eu também não vou. Aí ele falou, pai, então tá, vai. Aí eu vou.
Tem hora que a gente precisa, né? A Bíblia diz assim, bater e abrir-se-vos-á. Jesus deu uma parábola assim, se você bater ali na porta de um juiz iníquo e incomodá-lo, pode ser que ele não vai te atender por causa da sua causa, mas você incomodou tanto que ele fala assim, qual é o seu problema? Jesus disse isso sobre oração. Então aquela mulher, ela exerceu aquela perseverança que nós precisamos ter quando nós buscamos em oração. Aquela perseverança que nós precisamos ter quando nós vamos buscar aquilo que nós precisamos do Senhor. Seja uma resposta, seja uma cura, seja algo que precisamos. É necessário que haja essa fé operante, essa sede, essa busca. O profeta voltou. Geazi foi na frente, porque ele disse, vai indo. Não cumprimenta ninguém, vai embora, vai lá. Geazi foi na frente, mas não resolveu. Eu me lembro daquela vez que os discípulos foram expulsar demônio e não expulsaram. Jesus falou, até quando eu vou estar com vocês? Né? E aí ele falou, essa casta só sai com jejum e oração. Então a gente percebe que existem situações complexas mesmo, né? O profeta chegou, Geazi tinha já orado, não tinha dado certo, assim, não mudou nada, né, a situação. Aí o profeta veio e aconteceu aquilo que talvez você tenha lido já na Bíblia. Ele deitou rosto com rosto, a Bíblia diz assim, rosto com rosto, mão com mão, né? Orando ali em cima daquele menino. Depois ele andou no quarto, voltou, orou de novo. O menino espirrou 7 vezes, a Bíblia diz, e voltou. E o profeta disse, eis aqui o teu filho. O filho voltou a viver, reviveu, então, o filho da mulher sunamita, que possivelmente seja o Abacuque. Olha que coisa incrível. Mas o que eu quero destacar aqui em relação a essa iniciativa aqui, né, dessa mulher e dessa fé operante, determinada, mulher determinada, que acreditava na resposta de Deus, acreditava, né, naquilo que ela tinha ido buscar, gerou, né, um homem, né, que é lógico que a gente está trabalhando na probabilidade, mas eu posso trazer isso para a realidade. Eu sou prova disso. Minha mãe é uma mulher de fé, orava desde do ventre né, diz ela, né, que orava abençoando desde da gestação. Você pode ter sido criado num lar evangélico e você está pensando, né, se eu devo servir ou não a Deus. Deus pode ter te dado chance de crescer vendo, não só você que está ou esteve num lar evangélico, enfim, mas você que está crescendo, como diz Hebreus 12, rodeado de uma nuvem de testemunhas, podem ser os seus pais espirituais, podem ser aqueles que você vive na igreja há muitos anos, e você vê uma fé operante, vê pessoas com testemunho, vê pessoas que estão buscando, estão rompendo. Certamente é porque Deus está trabalhando no seu caráter, está trabalhando na sua vida, para que você também seja frutífero. Então, o que eu quero dizer é que o profeta Abacuque, com certeza, teve suas influências. E aqui é importante, então, pensar nas gerações. Nós precisamos realmente abençoar as gerações. Eu tenho dito isso já algumas vezes. É necessário que essa influência das gerações esteja muito clara para nós. Nós precisamos preparar a próxima geração. Então, eu quero dizer que o profeta certamente teve as suas referências para ser quem ele foi. Vamos ler Abacuque 3, 17 a 19. Abacuque 3, 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Isso aqui
é quase que um salmo, né? É uma poesia, uma música que era cantada no Antigo Testamento aqui, né? Então, a primeira coisa que eu queria destacar é a restauração da fé operante. Uma fé operante. Muitos vivem numa fé contemplativa. A fé contemplativa é aquela fé que gera crítico de carteirinha, conhece? Crítico de carteirinha? O cara é especialista em crítica. Ele é especialista. Ou ele olha por um lado, ou ele olha a forma, não foi bem, assim, foi legal, como falou. O conteúdo, é a forma, é a cor, é a imagem, é o som, é tudo. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter senso crítico, né? Não é? E precisamos de senso crítico para qualificar mais cada coisa. E precisamos ser abertos a feedbacks também para que as críticas possam ser realmente construtivas e você possa melhorar na vida. Sem essa abertura para feedback, ninguém cresce. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando para a pessoa que se apega no pensamento crítico, no sentido de julgamento. Então ele julga tudo. Então ele é o técnico, né? Vocês conhecem, diz que o Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol. O cara sabe todas as melhores jogadas. Então, quando vem a seleção brasileira, a gente sabe que, né, enfim, né, tem os seus problemas e tal, mas ainda existe essa cultura, né? Então, pô, eu não faria assim, eu não colocaria fulano, eu colocaria ciclano, né? E se fizesse tal coisa, a gente ganharia e tal. Então, você tem muitos técnicos, porque trabalha na teoria. E quando a fé operante, ela trabalha na prática, ela trabalha na atividade, em realizar, e não apenas na teoria. A fé contemplativa, ela vai gerando isso, né? Então, aquela coisa assim, né? Eu acho que a igreja devia evangelizar mais. Eu acho que a igreja não evangeliza. Aí fala, tá bom, irmão, então vamos ajudar aqui, né, a evangelizar. Vamos fazer um programa de evangelismo? Então, vamos fazer... então não dá para ser agora porque estamos em pandemia. Vamos fazer, então, uma evangelização pela internet? Né? A gente faz a evangelização através de grupos de virtuais e tal. O cara arruma um jeito lá e nem aparece. Esse é o tipo da fé contemplativa que só gera uma crítica, um ponto ali, mas, na verdade, ele não põe a mão no piano. Então, esse é um problema. Eu acho que a igreja devia ter mais ação social. Eu fico chateado porque a igreja não tem ação social. Aí você pega e fala, irmão, que bênção, né? Vamos fazer então? Olha, vamos lá, a gente vai na rua aqui, nós vamos entregar, vai ser dia tal, não sei o quê. Nossa, puxa, mas justo o dia que eu não posso, né? Olha, que agora, e assim vai. Você compartilha algo, então, que é um sonho da igreja de fazer alguma situação. Isso pode ser, é muito comum, evangelismo, ação social, ou alguma coisa que exija um desprendimento. É necessário, então, uma fé operante, aquela que vai na frente, antes de mobilizar, porque a fé contemplativa ela fica esperando acontecer. Alguém tem que mobilizar. A fé operante, não. É voluntária, é disposta, ela vai atrás. Mesmo que não haja figueira, não haja fruto, não haja nada, ela vai atrás, ela é operante. Ela serve. É o contrário, eu falo assim, olha, eu vi que a gente está precisando fazer mais ações sociais, eu já preparei aqui algumas marmitas para a gente entregar para o pessoal na rua. Então, eu gostaria aqui de, né, irmãos, me ajudem. Né? O cara já põe a mão e já vai empurrando. Eu já preparei aqui, né? Eu sei que temos aqui até alguns projetos preparados para acontecer, assim, que liberar um pouquinho mais o nosso quadro de pandemia, de evangelismo. E eu sei que existem irmãos muito fortes na operação da fé aqui, né, na igreja, Verbo da Verdade. Mas eu estou desafiando a não esmorecer, você que já é operante. E você que está contemplativo, desperta. O avivamento, a restauração que nós estamos falando, é um despertamento. A graça nos impele ao empenho. Quando nós de graça recebeste, graça dai. Então a fé operante, que é vivida
possivelmente seja a mãe ali de Abacuque, a mulher sunamita, o próprio profeta, que embora viveu num momento de seca, foi um profeta de consolo, de exortação ao povo. Ele traz, então, o que deve ser uma fé operante no meio da dificuldade. Uma fé que realiza justiça social, como os profetas menores sempre nos orientam. Na hora da dificuldade, nós devemos mais compartilhar aquilo que nós temos. Ela não vê barreiras. A fé operante, ela não vê barreiras. Ela vai atrás. Se tiver alguma coisa, ela vai, ela supera, né? Então, isso é ter uma fé operante, que nós precisamos restaurar o caminho da fé operante. É a primeira coisa que precisamos restaurar. Não uma fé contemplativa, mas uma fé que opera aquilo que foi chamado. Eu quero ler alguns textos. Mateus 8, 5, fala de um centurião. Mateus 8, 5. Então, é importante esse exercício de fé, porque hoje, com a pandemia, nós estamos sendo bombardeados a não viver um ambiente de fé. E se nós não vivemos um ambiente de fé, ao contrário da fé é o medo, a morte, a depressão. É muito importante que você alimente a tua fé em Deus, a tua fé que é possível superar as barreiras que estão nos cercando. Então, Mateus 8, né, versículo 5, Mateus 8, 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha só, Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando, digo a um, vai, ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se disso, disse aos que o seguiam: digo-lhe a verdade, que não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Fé. A fé do centurião é uma fé ligada ao entendimento de autoridade e senhorio de Cristo. Ao entendimento de autoridade. Ele tinha autoridade e ele entendeu a autoridade de Cristo. Em Mateus 28, 18 a 20, disse Jesus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando você se reporta a Jesus, é necessário que você entenda o nível de autoridade que ele tem. O nível de autoridade que Jesus tem está acima do entendimento humano. E ele tem autoridade. Se ele disser, monte, sai daqui, vai para lá, o monte tem que ir. Tanto é que ele acalmou o mar, né? Jesus não faz coisas para provar seu poder. Ele não precisa disso. Por isso que ele não faz milagres que não têm sentido, que não é magia. Magia é um princípio do homem. É uma aberração da comunhão com Deus. É o homem querendo dominar as coisas de Deus. Deus não tem essa necessidade e não vai fazer isso. Por isso Jesus acalmou o mar num momento que era necessário. Ele mostrou que ele está acima dos poderes da natureza. E assim, o entendimento do centurião em relação à autoridade de Cristo, a sua fé no poder que Jesus tem, deu a vitória ao centurião. Então, esta fé operante, clara, de iniciativa, o centurião foi outro que foi lá buscar com Jesus. Ele foi lá se encontrar com Jesus.
Então é importante essa restauração desse entendimento. Esse entendimento. Quantas vezes, né, nós tivemos experiências onde estávamos orando, Deus nos mostrou alguém, nós começamos a orar por aquela pessoa, ela foi liberta de um assalto, de um problema, muitas vezes nós tivemos situações assim, né, em nossas reuniões, mesmo às vezes na madrugada. Deus opera, mesmo à distância. Nós temos visto isso agora na pandemia. Nós temos reunido basicamente virtualmente, né? E Deus tem operado, livrando pessoas da morte nos hospitais, livrando da Covid-19, graças a Deus. Temos também muitos que estão partindo. E aí nós temos orado pelo luto de muitos que têm perdido seus queridos, né? O Senhor também consola aquele que está triste, como diz lá em Isaías. Outro texto importante é o texto de Marcos 4, né? Vamos abrir Marcos capítulo 4 e vamos ver outro trecho em relação à fé aqui. Então, a restauração da fé, né? É importante que você esteja crescendo na fé. É possível crescer na fé, amém, querido? A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu entendo a palavra e percebo a profundidade do relacionamento com Deus e me lanço nesse relacionamento, eu consigo crescer na fé. E é muito notório, eu tenho percebido isso, mesmo agora nessa época de pandemia, as pessoas que não têm esse empenho de buscar, de romper as dificuldades que cercam, e ficam à margem da busca do crescimento da fé, elas começam a ter uma mentalidade mais superficial. Fica superficial. Você vai falar de Deus, a pessoa fala superficial. Vai comentar, às vezes, num grupo, numa célula, ou num relacionamento, ou num encontro qualquer. Você percebe que a pessoa está numa superficialidade terrível. Acredito que você mesmo consiga perceber isso. Porque se não perceber, então está pior ainda. Se a gente não percebe que está superficial, a coisa está feia demais. Porque aí você nem percebe o quanto você está frio. Então, aproveite se Deus está tocando sua vida para que você busque mais, para que você cresça na fé. Marcos 4:35. Marcos 4:35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Olha a palavra de Jesus. Vamos para o outro lado. Jesus não disse, vamos tentar chegar no outro lado. Ele falou isso. Vamos fazer um exercício de andar de barco. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta de barco. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ou seja, eles esqueceram totalmente da história de passar para o outro lado, vivo. Então deve ser morto. Ou vai para o fundo do mar. Mas Jesus falou, não, é para o outro lado. Né? Não te importa que morramos? Então o senhor vai ficar dormindo quando a gente morre? Jesus estava junto no barco. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Então, ainda, ou seja, já era o tempo de ter fé. Ainda não tem fé?
Por que Jesus repreendeu, então? Porque ele sabia que deveria chegar no outro lado. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a fé que vence o medo, a fé que crê na palavra de Deus, a fé que crê que nós temos algo a fazer, que é mandado de Deus. Marcelo, prega a palavra, prega a palavra. Joãozinho, vai, fala de Jesus para o teu amigo. Eu tenho um irmão que nós discipulamos, que eu tenho acompanhado. Ontem eu compartilhei textos, né, mensagem, e a gente tem conversado de outras vezes. Ele falou que estava querendo começar uma reunião de oração na empresa. Eu já contei algumas experiências dele, desde que eu me converti, eu tenho essas experiências, né? Em várias empresas que eu trabalhei, de montar um grupinho de oração, de orar na hora do almoço. E ele começou a fazer isso. Que legal, né? Começou a fazer isso e está super feliz, está sentindo paz. Não virou nenhuma chave mestre, assim, né? A empresa começou a ganhar muito dinheiro. Não é essa a questão. A questão está lá em Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vacas nos currais, eu esperarei no Senhor. A empresa dele está com muitos problemas. Demitiu muitos funcionários. Mas ele está se juntando para orar. Ele crê que Deus pode abençoar a empresa que ele trabalha. E se houver outros... Mas e se ele não tiver mais... Mesmo que não haja fruto na figueira, eu esperarei no Senhor. Amém. Aleluia. Não espere vir os frutos para você buscar. Não espere o mar se acalmar para você crer que vai chegar do outro lado. Simplesmente creia, o Senhor está conosco. Ele está conosco. Ele sabe de todas as coisas. Nós não devemos andar com medo, nós devemos andar com Jesus, não com medo, não com ansiedade. Lançamos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, diz lá em Pedro, na carta de Pedro. Então, nós precisamos crer, a restauração da nossa fé é a base para um avivamento genuíno. Sem um ambiente de fé, Jesus disse que não fez muitos milagres em Cafarnaum, porque não havia fé. As pessoas não acreditavam. O ambiente de fé é fundamental na sua casa. Que haja fé, que Deus está trabalhando nos seus relacionamentos, trabalhando no seu casamento, trabalhando nos seus filhos, no seu esposo. Mas meu esposo não é crente. Continue orando por ele. Continue testemunhando na sua casa. Mas meu filho está nas drogas. Ore por ele, testemunhe, continue ministrando sobre a vida dele. Mas o meu marido está viciado em jogos. Jesus pode libertar o seu marido dos jogos. Deus é poderoso para fazer transformar e acalmar o mar. Ele pode. E nós podemos contar, sim, mesmo no momento de pouca fé, como Jesus disse para os discípulos, nós podemos recorrer a Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não estamos tendo esta fé de chegar no outro lado. Nos ajuda, acalma o nosso mar e nos ajuda, Senhor, a crer na Tua palavra. Aleluia. Esse quebrantamento é fundamental, o quebrantamento e a fé. A restauração do caminho da fé operante. A fé que acredita que é possível chegar no outro lado. Quando Jesus repreendeu os discípulos, porque ele já estava esperando que os discípulos desenvolvessem essa fé. Quando Jesus começa a trabalhar na nossa vida, quando ele coloca alguém para nos discipular, a nossa igreja tem insistido nessa visão do discipulado. Quando você é discipulado por alguém, é porque você está sendo preparado para crer, querido. Não é para você ficar dependendo de alguém que acredita por você.
Alguém que ora por você. Você está sendo discipulado e o teu casamento está sendo restaurado, está sendo abençoado. É para que você abençoe outros. É para que você invista na vida de outros. Se você está sendo ensinado por alguém, é porque Jesus espera que você exerça fé com outros. Por isso é importante que você se desperte para esse avivamento. Não um avivamento de uma fé contemplativa. Vou ser mais um na igreja, na comunidade Verbo da Verdade, onde eu sou dizimista, vou no culto, e eu sempre vou exigir que os pastores, né, e que os líderes façam boas coisas. Eu estou anotando, inclusive, né, o que o pastor está dando uma mancada essa semana. Porque aí eu comento com as pessoas e também eu, né, fazendo um checklist aqui para passar para ele. Nós estamos abertos a feedback, sem dúvida, irmãos. E agora, se você for, a sua lista, eu quero só te dar uma notícia. A sua lista vai ser bem grande. Você vai precisar pegar um caderno grande, grande mesmo. Porque tem muita coisa. O fato é que nós precisamos olhar para nós mesmos, não para os outros. Se Deus está usando pela sua misericórdia o pastor, a pastora, o líder, o seu discipulador, o líder de célula, que Deus abençoe a vida dele. Pega aquela palavra que ele foi usado para te despertar, pega aquilo para você e fala, Senhor, eu entendi. Tem muitas coisas que eu não entendo na vida do fulano, do ciclano, mas o Senhor usou a vida dele nesse testemunho, eu quero pegar isso para mim. Não se apegue a julgamentos das pessoas, porque é Deus que trabalha com cada um de nós. Não cabe a você e a mim. Cabe a Deus trabalhar com cada um de nós. Por isso é fundamental que a nossa fé seja operante. Abre a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2. Lá mais no final da Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 2. O livro de Tiago fala muito que a fé sem obras é o quê? É morta. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé, se não for acompanhada de obras, está morta. Aí o irmão da fé contemplativa, ele vai ficar avaliando se o outro está com uma fé operante. Né? Ele vai falar assim, bom, deixa eu pegar meu caderninho para ver quantas pessoas, que essa pregação está me ajudando, hein? Essa pregação está me ajudando, porque aí eu consigo ver mais quem são as pessoas que não estão fazendo nada. Péssima ideia, irmão, péssima ideia. A ideia é a seguinte, Jesus, o que é que eu preciso fazer para ter uma fé operante? Qual é o próximo, a pessoa que está perto de mim que eu devo abençoar, que eu devo compartilhar a vida de Deus ou exercer o dom que o Senhor me deu? Qual é? Qual é? Então a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E quando ele fala aqui como Hebreus 12, Hebreus 11, Hebreus 12 fala da fé de Abraão, que entrega Isaac, a fé com obras, a fé prática, é uma fé de entrega, é uma fé que entrega seu tempo, que serve, que não vê limites em se esforçar para fazer o bem, que não fica olhando se alguém fez de volta, né? Às vezes a gente pensa assim, não vou fazer nada para o fulano, não vou ajudar, não. Porque ele é um cara que não fez nada para mim, né? Ele não fez nada para mim, então não vou fazer também. Isso é lógico. Com Deus não é lógico. Com Deus não é lógico. Com Deus não é lógico nunca isso. Na verdade, a Bíblia é o contrário. A Bíblia diz o seguinte, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Abençoe os que vos amaldiçoarem. Então, você não tem motivos para fazer o mal, mas só para fazer o bem. Então, não se omita de fazer o bem, né? Estenda as mãos ao necessitado. Nós estamos com uma campanha, nós estamos orçando aí uma campanha de abençoar profissionais da saúde, já orçamos máscaras e luvas, né? A gente tem trabalhado com a liderança,
esteja orando sobre isso. Você pode doar, ou você pode participar, né? Nós vamos estar intercedendo pelos profissionais de saúde num hospital aqui, no Hospital São Paulo, e vamos distribuir algumas máscaras e luvas para abençoá-los, como uma forma de apoio, né? A gente está sabendo que está sendo muito complicado isso. Tem algumas ideias, ou chocolate, né? Tem outras coisas que a gente está com uma forma de carinho, um versículo, uma palavra de conforto, para que eles possam se sentirem abraçados nesse sentido aí, né? Então, um gesto simples, mas é uma fé operante que vai lá, ora, distribui, dá um gesto de amor para alguém que está se esforçando muito. Entre outras ações, né? Outras ações que nós temos orado, estamos já em via de fazer. Por quê? Porque se você... Mas isso não depende da ação da igreja apenas. Pode ser que uma pessoa do seu lado esteja pronta para... precisando, né, da ação que nós até já comentamos aqui na Páscoa. Nós distribuímos aqui no nosso prédio chocolate, né, com um versículo da Bíblia. Nós percebemos uma abertura, até o sorriso das pessoas é outro, né? Eles sorriem, eles se abrem para conversar. E outro dia veio um rapaz aqui, né, e trouxe umas coisas, o vizinho conversou e abriu portas de relacionamento, uma atitude. Você pode ter, não precisa ser igual, claro que não é igual, mas ora a Deus e pede qual é a forma como você pode se aproximar das pessoas e ter uma atitude de aproximação, de evangelização, se dedicando para o seu próximo, para a pessoa que está perto de você, né? Então o avivamento é um lugar alto de uma fé operante. Guarda isso. Avivamento é um lugar alto de uma fé operante. O profeta Abacuque disse que a questão dos lugares altos, né? Está lá no Abacuque 3, o último versículo lá do livro de Abacuque, né? Versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar nos lugares altos. Que lugar alto é esse? É uma montanha? Não. Lugar alto é o lugar da excelência de Deus. O lugar alto é o lugar das coisas de Deus. O lugar alto é o lugar dos valores de Deus. O lugar alto é o lugar de uma fé operante, que não se prostra nas situações da falta de fruto nas figueiras, da falta de ovelhas no curral. A fé operante é uma fé que vence o medo, é uma fé que anda nos lugares altos, nos lugares onde Deus te leva, nos teus pensamentos. Os pensamentos não estão amarrados ao pecado, mas estão levados à santidade. Aleluia. Esse é o lugar alto. A restauração, então, de uma fé operante nos leva a caminhar em lugares altos. Você quer andar por lugares altos? Você já foi num lugar bem alto? Bem alto. É interessante, eu fui já em alguns lugares altos, é muito legal, né? Muito legal, né? A vista, assim, nós fomos uma vez em Monte Verde, né? A pastora Aléia está lembrando, e tem um lugar lá em Monte Verde, não sei se quem já foi, até uma dica boa para os casais aqui, muito romântico, né? Você anda numa pedra bem alta, numa montanha lá. Primeiro você vai de carro, dá para ir a pé, mas é bem alto. Além do carro, tem um trecho a pé, e dá para ver em cima da nuvem, né? É bem legal, que a nuvem fica por baixo, assim, fica muito legal, um lugar muito alto, né? Muito alto mesmo, e é muito interessante, né? Esse lugar alto, você dá aquela impressão, né, de você enxergar todas as coisas, um panorama muito legal. Deus, a Bíblia diz que Jesus, né, ao morrer por nós na cruz, ele nos deu o direito de assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios. Ou seja, em lugares altos. E nós estamos falando de mundo espiritual, acima de principados e potestades. Esse é o lugar alto. Por isso que você pode pisar sobre serpentes e escorpiões. Entenda isso. Entenda isso espiritualmente. Você está assentado, nós, igreja, estamos assentados nas regiões celestiais. Isso é entendimento de guerra espiritual. É o seu lugar em Cristo e no reino. Quando nós somos comprados por Jesus,
Nós somos levados, somos parte da família de Deus e somos levados a assentar com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o papel e o lugar da igreja. E por isso Jesus disse: pisará sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nenhum mal te sucederá. Como aconteceu com Jesus. Jesus expulsou demônios? Muito demônio. Ele é o nosso modelo. Jesus expulsou demônio. O que aconteceu com Jesus? Por acaso o diabo tirou alguma casquinha com Jesus? Ficou lá fazendo muitas... O diabo tentou Jesus, mas foi vencido, né? O diabo realmente estava ao redor, procurando, né? O quê? Com Judas houve a traição. Mas o que aconteceu com Jesus não foi porque Jesus tinha lá uma brecha, né? Como a gente costuma dizer. Mas o que aconteceu com Jesus foi para se cumprir as Escrituras e para que eu e você fôssemos salvos. Foi o sacrifício de Cristo na cruz. Ele se deu por nós, ele se entregou por nós. Não foi nada diferente disso. A sua entrega, o seu sacrifício nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Então, nessa condição que ele venceu e ele expôs, em Colossenses diz, ele expôs publicamente Satanás quando ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, ele nos deu o direito de assentar nas regiões celestiais, nos lugares altos. Então, isso não é para alimentar prepotência, mas é para alimentar a identidade, entendimento de quem você é em Cristo. Para que quando for necessário você dizer sai Satanás, você diz saia no nome de Jesus. E você entenda que você tem autoridade para isso. E essa autoridade não foi pelos teus méritos, mas foi pela obra de Cristo na cruz, que te deu este direito. Por isso que é no nome de Jesus e não é no seu nome. Por isso que nós expulsamos um demônio no nome de Jesus. Porque é Ele que nos dá essa autoridade. Não temos isso de nós mesmos. Por isso é importante entender esse lugar. E o lugar alto, é necessário, esse caminho, né, do lugar alto é um lugar de quebrantamento. Que é o que diz o profeta. Quebrantamento. Quebrantamento. Quebrantamento é a base para o avivamento. Por isso é importante restaurar, eu acredito, isso é importante, irmãos. Que a pandemia, ela tem trazido uma mensagem de quebrantamento. Ouça isso. Ouça isso. A pandemia está trazendo uma mensagem de quebrantamento. Quebrantai-vos. Sabei que eu sou Deus. Quebrantai-vos. O Salmo diz, aquietai-vos, né? Aquietai-vos. Quebrantamento, porque é necessário ter quebrantamento. Está faltando quebrantamento. Isaías 57:15 diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, que o que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Olha que lindo esse texto. Isaías 57:15. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Olha só. Num alto e sublime lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Então, o lugar alto, o que é? Quebrantamento é um lugar alto. Porque se Deus habita no lugar alto, e também com abatido e quebrantado, o que diz Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, e pobre de espírito é aquele que entende que depende de Deus, depende que não é nada sem Jesus, depende de Deus para orientá-lo em cada ação e percepção. Esse entendimento é o do pobre de espírito, é o que está dizendo em Isaías, né? Contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha que bênção de palavra. Jesus está, então, pronto para fortalecer o abatido e contrito do espírito, aquele que diz, Senhor, eu estou me sentindo enfraquecido, de mim não vejo valor, mas eu sei que o Senhor tem
na tua palavra, o Senhor tem no teu espírito algo que possa me fortalecer. Esse processo aconteceu com Davi. Davi foi um homem quebrantado e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por isso é fundamental esse entendimento do quebrantamento. O quebrantamento é uma atitude permanente de concordância com Deus sobre as verdadeiras condições do meu coração e da minha vida, da forma como Ele os vê, Deus os vê. É um estilo de vida de rendição incondicional e absoluta de minha vontade à vontade de Deus. Uma atitude do coração que responde, sim, Senhor, a tudo o que Ele diz. Isso é quebrantamento. Uma bênção, né? Quebrantamento. O contrário do quebrantamento é a soberba. Os soberbos, eles têm que provar que tem a razão. O soberbo tem que provar que tem a razão. Se ele não provar que tem razão, ele não fica feliz. Enquanto os quebrantados estão dispostos a abrir mão da razão e do direito de ter razão. Olha a diferença. Então o soberbo, ele tem que ter razão. Se ele não tiver razão, ele vai ficar bravo, né? Ele vai discutir, ele vai perder a amizade. Mas o quebrantado, ele está disposto a abrir mão. Os soberbos protegem seu tempo, seus direitos e a sua reputação. O quebrantado abre mão de tudo isso. Olha só. Então, não é que você vai ser um bobão, né? Não é essa a ideia. Mas a questão é o seguinte. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa reputação, o que nós construímos, o que nós somos, tal, que nós não conseguimos enxergar o que Deus ouviu, o que Deus quer falar para nós. Então, quando você está muito preocupado com isso, deixa com Jesus, porque, na verdade, sem Ele, nós não somos nada. João 15. Então, considera aí, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, não fique tão preocupado. Quando até foi falado na Escola de Mistérios, acompanhando aí, né, a matéria que foi dada, quando houve aquela murmuração de Miriam, né, Arão e Miriam, que eles ficaram doentes, né, falaram sobre Moisés, da autoridade de Moisés. Moisés não ficou tão preocupado em se defender. Não ficou, né? O que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa, não foi isso? Ficou leprosa. E aí Moisés fez o quê? Tá vendo? Tá vendo? Ele falou isso? Por quê? Porque Moisés era um cara quebrantado. Moisés era um cara quebrantado. O que ele fez? Foi lá orar para Deus curar Miriam, né? Então, ele não está tão preocupado com a sua reputação. Ele estava incomodado com o que estava acontecendo, que a sua irmã, seu irmão, não estavam entendendo as mensagens de Deus. Então, os soberbos, eles querem ser reconhecidos e estimados. Ficam chateados quando outros são promovidos e eles não. Olha, é bem isso, né? Então, isso acontece em geral, né? Então, às vezes, a pessoa quer ser reconhecida a todo preço. Aí acontece alguma coisa ali que o outro é reconhecido e tal. Acontece dentro da igreja, empresa, família, uma série de lugares, todos os lugares. Aí o outro que chega ali é lembrado e aí causa aquele problema nessa região aqui, irmãos. Ó. Vocês conhecem essa região? Dor de cotovelo. Esse é um problema sério de ortopedia, né? Nós precisamos resolver com Deus. E o quebrantado, ele tem consciência da sua própria insignificância e se comove com o fato de Deus vir a usá-lo por meio, né, daquilo que ele tem. E assim vai, né? Os soberbos são rápidos em culpar os outros por seus problemas. Os quebrantados reconhecem logo que estão errados. O soberbo magoa-se facilmente. O quebrantado logo perdoa e esquece. Os soberbos esperam que os outros procurem para pedir perdão. Os quebrantados tomam iniciativa para reconciliar. O soberbo compara-se às outras pessoas e acha que estão certos. O quebrantado compara-se com a santidade de Deus e sente profunda necessidade da misericórdia. Aí sim. Aí sim. O soberbo acha que não são eles que precisam de avivamento. Isso é característico.
O pastor precisa... O pastor sempre leva a primeira, né? Acha que a igreja não está avivada porque o pastor não é avivado. Acha que a igreja não é avivada porque não tem o ministério de oração, não está certo. Porque o louvor não está legal. Porque o louvor devia fazer assim. Porque isso que é um problema. A nossa igreja, o problema é esse. O louvor e isso e aquilo. Então acha culpado nos outros. Quebrantado, sente constantemente sua necessidade de um novo encontro com Deus. É necessário a restauração do quebrantamento para que eu e você andemos por lugares altos. O lugar alto é um lugar de santidade, de quebrantamento. O lugar alto é um lugar onde Deus nos colocou assentados nas regiões celestiais. É necessário que o Brasil se quebrante, irmãos. É necessário que nós, do Brasil, que temos vivido o centro da pandemia no mundo, estamos com os maiores índices de morte, de contaminação. A mensagem é quebrantamento. Ouçam isso, declare isso, divulgue isso. A mensagem de quebrantamento, a mensagem que está, né, subliminar no que está acontecendo hoje. A mensagem não é de revolta, a mensagem não é de medo, a mensagem não é de ansiedade, a mensagem é de quebrantamento. Que o Senhor restaure o quebrantamento, a contrição de coração, para que eu e você olhemos mais para nós mesmos, porque dessa forma nós seremos restaurados e também seremos avivados. O avivamento não é marketing, o avivamento não é um monte de estrutura e de música. Nós tivemos notícia essa semana de um grande escândalo de uma igreja impressionantemente grande no mundo todo e muito ativa na música. Muito, muito, muito. Obviamente não vou falar aqui nomes, mas muito mesmo, muito. Todos nós já, de alguma forma, já tivemos contato com a música, com um vídeo no YouTube, algum show, alguma coisa dessa igreja, que está no mundo todo, inclusive no Brasil. E nós tivemos notícia de escândalos terríveis em vários lugares relacionados com essa igreja. O que eu quero dizer com isso? Eu sinto muito por isso. É um pesar muito grande, que o Senhor tenha misericórdia da igreja e das pessoas honestas e quebrantadas que estão lá dentro. Mas é muito importante que todos nós, a partir de mim, a partir dos sacerdotes da casa, nós andemos em quebrantamento e não colocados em cima de aparências. Não é com aparências. A Rebeca ministrou no começo aqui que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É necessário quebrantamento, reconhecimento de quem somos. E o profeta Abacuque diz então que mesmo que não haja estrutura, mesmo que não haja luzes, mesmo que eu não seja famoso, mesmo que as nossas lives não tenham 250 milhões de visualizações, mesmo que nós pregaremos o evangelho, nós continuaremos vivendo a fé, nós continuaremos orando pelas pessoas nas lives, nós faremos outras campanhas. Eu quero desafiar os irmãos da intercessão, fazermos outra campanha de jejum, de oração, de relógio de oração. Nós temos visto mais pessoas morrendo, mais famílias enlutadas. Nós precisamos apoiá-las, nós precisamos abençoá-las. Se o Senhor tem nos permitido viver, é para abençoar alguém, é para estender a mão para alguém. Por isso, se levante e se disponha a interceder, se disponha a ajudar, se disponha com uma fé operante a trabalhar junto com a igreja, seja criativo e dê ideias para a igreja. A igreja, todos nós temos dificuldade de passar o nosso tempo. Nós estamos orando para retornar paulatinamente nosso culto presencial com todas as restrições. Mas todas as ações e decisões que nós tomamos, temos que tomar com muita prudência. Precisamos de irmãos com iniciativa, com determinação, pessoas que queiram exercer o seu dom. É fundamental que você se dedique a se preparar. Nós temos a escola de ministérios aí, nosso próximo módulo é liderança de célula. Nós temos as células acontecendo em
já, mesmo na pandemia, é importante que você se prepare mais, para que você seja um bom líder de célula. Se você não é, você pode vir a ser. Se prepare para ter uma fé operante. Esta é a palavra de hoje. Que nós possamos viver uma restauração, né? do caminho do quebrantamento, do caminho da fé operante, para que a gente chegue em lugares altos e ali a gente fique com o Senhor, operando a fé, quebrantados, né? Com o Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante de Deus, que você possa ser trabalhado na sua alma agora, que a tua alma seja ministrada, que esta palavra seja realmente algo que fortaleça você no meio desse momento de isolamento, de distanciamento, de frieza. Nós queremos buscar o Senhor para que Ele aqueça nossa mente, a nossa alma, para sermos determinados em agir com fé, em sermos tochas, atalaias nesse tempo. Ó Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa, Senhor, para que tenhamos quebrantamento, para que a mensagem do quebrantamento chegue a todas as igrejas do Brasil, para que não vivam de forma arrogante ou por aparência. Tem misericórdia de nós, ó Pai, comunidade Verbo da Verdade, para que vivamos, ó Deus, uma fé operante e quebrantada, com olhos, ó Deus, para o nosso semelhante, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que está nas Tuas mãos, para aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor já nos deu como dons. Nós queremos, ó Pai, ser ativos no Teu reino. Nós queremos colocar isso diante do Senhor. Venha abençoar cada casa, venha abençoar cada sacerdote, cada marido, cada esposa, cada filho. Pai, abençoa as famílias. Pai, levanta o abatido agora. Aquele que está, Senhor, no barco, vendo a tempestade, muitas vezes sem força. Abençoa, Senhor, esse que está quebrantado, esse que está, Senhor, com sede de Ti. Trabalha, Senhor, essa sede. Trabalha, Senhor Deus, sacia a sede do Teu povo. Abençoa, Senhor, e acalma o mar daquele que está com tribulação, com perdas na sua casa. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção neste domingo, para que os Teus filhos se fortaleçam no Senhor e na força do Seu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa fortalecer a tua vida nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Uma palavra abençoada nesse domingo, para nós refletirmos, né, sobre nós mesmos. E eu gostaria de falar aqui os avisos dessa semana. Temos, então, a célula de homens amanhã, segunda-feira, às 20h30. Então, você que é homem, já se prepara aí amanhã às 20h30 para poder participar da célula. Convide seus amigos, seus parentes. Temos também a célula de mulheres na quinta-feira, às 20h30 também. O mesmo para as mulheres, já deixa reservado esse horário para a célula de mulheres. Temos nossas lives de oração todos os dias às 19h30 pelo Facebook da igreja. Também se empenhe em participar conosco. E as lives de oração todas as quartas-feiras pela manhã, às 7h30 da manhã, né, pelo Instagram. A Renata tem feito as lives, então você que acorda mais cedo, né, você que tem o costume de acordar mais cedo, e já pode entrar lá então no Instagram da igreja para participar. Temos também as células de adolescentes aos sábados e as células de jovens aos sábados. A de adolescentes é às 20 horas. Aos sábados, e as de jovens é às 21h30, aos sábados também, por enquanto tudo online, então é fácil de você participar aí da sua casa mesmo. Amém? Amém, glória a Deus. Quero só reforçar, nós terminamos o nosso módulo de autoridade e submissão, e nós estaremos iniciando, então, o nosso módulo de liderança de células, tá? Terça-feira, 20h30. É importante que você se inscreva e se esforce. Você que é líder, é fundamental que você entenda a visão da igreja em relação às células, né? Mesmo que você não seja líder de célula. E mesmo que você tenha feito esse curso há anos atrás, que já faz um bom tempo que nós não ministramos esse treinamento, é necessário que você faça, renove, atualize, né? Nós temos coisas novas que a gente tem
trabalhado com a igreja, com a liderança. É fundamental que você faça uma renovação desse treinamento. E você que não é líder de célula, que também possa se preparar, né, para ser um bom líder de célula. Tá? Terça-feira, 20h30, o nosso próximo módulo, liderança de célula, vai ser uma bênção. Eu quero orar então com você. Estenda a tua mão, nós queremos finalizar esse culto. Senhor, te agradecemos por tudo, te agradecemos porque o Senhor tem sido conosco, como foi com Abacuque. E mesmo no momento onde não há frutos na figueira, não há, Senhor, ovelhas no curral, não há, Senhor, recursos muitas vezes e temos tido dificuldades, o Senhor é conosco e nós esperaremos no Senhor e te adoraremos. E certamente temos, ó Deus, andado por lugares altos. Obrigado por tudo, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, pelos dízimos, ofertas, por tudo que nós pudemos oferecer em culto ao Senhor. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Fala para a pessoa do seu lado aí, você é uma bênção. Tchau, tchau. Deus abençoe.